O Apóstolo, capítulo 9. As duas Míriams. Logo que se espalhou a notícia de que os discípulos que foram levados à presença do sumo sacerdote haviam sido soltos e de que o mestre dos fariseus, Rabban Gamaliel, em pessoa proferira esta opinião, embora não o saibamos, talvez seja coisa de Deus, não podemos por isso combatê-la para não suceder que estejamos combatendo Deus. Logo se tornou isso conhecido, não só a crença no Messias se tornou lícita aos olhos dos judeus piedosos, como também o prestígio dos discípulos aumentou grandemente entre o povo. Correram lendas sobre seu poder, mencionavam o milagre de Simão com o coxo no vestíbulo do rei Salomão. Contava-se o caso dos anjos que tiraram os discípulos da prisão e relembravam os milagres que seu rabi, o Messias, havia operado quando vivia em carne. A habitação na muralha de Davi, que os discípulos e as mulheres haviam escolhido para domicílio, atraía multidões de sofredores. Embaixo, no solo, soavam incessantes lamentos e gritos. Os enfermos, os coxos, os aleijados, os possessos enchiam todo o espaço nas proximidades do poço de Siloé e, sempre que Simão saía, era acompanhado, como anteriormente seu rabi, por uma multidão de aleijados. Muitas pessoas colocavam os enfermos no caminho de Simão para que, ao menos, sua sombra caísse sobre eles. Os aleijados o acompanhavam rastejando na poeira e, erguendo para o discípulo os membros atrofiados, imploravam: Simão, Simão, cura-nos em nome de Yeshua, o Messias. Nesse entrementes, o grupo de judeus gregos da nova congregação ia aumentando, e não só em quantidade, pois quando Barnabé se reuniu aos discípulos, encontrou entre os adeptos muitos cantores e ainda mais graduados membros das sinagogas das ricas e poderosas colônias gregas. Havia pessoas de Chipre, de sua terra natal, libertinos, cirenenses, capadócios, representantes das ilhas gregas e membros das sinagogas populares gregas de Jerusalém, como a Sinagoga Alexandrina. Estevão, Filipe e outras altas personalidades muito conhecidas entre os judeus gregos já pertenciam àquela congregação. E esse aumento em importância passou a exigir uma seleção especial dos que deviam participar das refeições comuns. Esta matéria era de suma importância. Os essênios e os fariseus observavam um rigoroso código em relação à mesa, isto é, quanto aos que podiam ou não se sentar para partir o pão com eles. A mesma exigência foi estabelecida pela nova companhia. Só podiam ser admitidos à mesa os companheiros já bem emplumados. A mesa, que a tradição judaica considerava um altar, e a fração do pão, considerada como cerimônia sacra, eram os símbolos supremos da sua confraria. Os pertencentes a esta só se sentavam com os seus iguais. As distinções e proibições não se referiam somente aos gentios. Até um irmão carnal não podia partir o pão na companhia do outro irmão se este não pertencesse à companhia. A depravação sexual que aviltava as classes dos ateus e ignorantes conferia força higiênica à lei ritual. O decoro pessoal e a prudência sugeriam a máxima cautela na permissão aos novos crentes para introduzirem os dedos nas malgas das refeições comuns. Sobre o ignorante e o estranho sempre incidia a suspeita de impureza sexual. O contato de suas mãos tornava o alimento ritualmente imundo, e o sopro de suas bocas comunicava impureza. Depois que uma pessoa era admitida a partir o pão em sua companhia, ficava sujeita a um severo regime de pureza, tanto em matéria de alimentação como na do procedimento em geral. A nova congregação era, a todos os respeitos, semelhantes às outras.
com uma única diferença de que acreditava que o Messias já viera e que em breve retornaria. Na cerimônia da fração do pão, a nova comunidade via seu mais alto símbolo místico. Era um ato de comunhão com o justo seu Redentor. Em consequência, mostrava um grande escrúpulo no admitir novas pessoas às refeições comuns, ao que chamavam servir à mesa. Até aquela ocasião, o direito de admitir alguém à mesa se restringia aos 12 discípulos que o Messias escolhera de acordo com o número das tribos, sendo 11 pela sua autoridade direta e o 12º pela sorte e mediação do Espírito Santo. Só esses 12 gozavam do direito de admitir novos membros na congregação e realizar a cerimônia do batismo. O aumento do número de seus companheiros tornara impossível continuarem as refeições comuns no lugar em que até então se verificavam, e que era na habitação de Hilel, o aguadeiro, na velha muralha de Davi, em frente ao poço de Siloé. Em vista disso, a congregação instituiu refeições comuns nas casas de seus mais ricos membros, que para esse fim especial eram dispensados do dever de alienar as suas propriedades terrenas. Onde quer que se realizasse a refeição, se encontrava pelo menos um dos discípulos, e era ele quem dirigia o serviço, resolvendo quais as pessoas que podiam ou não ser admitidas à mesa. O trabalho de servir à mesa absorvia grande parte de seu tempo. Não tardou para que surgisse o mal das divergências na nova congregação, e só os discípulos tinham autoridade para resolvê-las. Se não tomassem alguma providência, sentir-se-iam embaraçados para pregar o evangelho do Messias e aceitar novos companheiros, o que não podia ser feito por outras pessoas. Simão, o primeiro dos discípulos, viu-se em breve às voltas com um difícil problema. Ele não podia deixar de concordar em que os seus companheiros gregos tinham razão quando afirmavam que, se a boa nova fosse pregada nas sinagogas deles, judeus e gregos, haveria a perspectiva de uma abundante colheita. Seu bom senso de pescador lhe dizia que as redes deviam ser lançadas mais fundo, nos lugares em que a pesca podia ser mais farta. Por outro lado, a autoridade de propagar o evangelho fora transmitida pelo Messias a 12 pessoas, e isto o punha na dúvida de ter ou não o direito de transferir sua autoridade a outrem. Simão era um homem do povo, não era forte na lei. Tinha sua fé e sua missão, e estas duas coisas lhe bastavam. Sempre que lhe vinha dúvida sobre algum procedimento a adotar, recolhia-se ao interior de seu coração e propunha a questão à sua fé. Não o fazia com simples palavras, como sucedera na noite da prisão, ao rogar a seu Messias que lhe desse forças para corajosamente responder ao sumo sacerdote. Havia sempre uma porta íntima que o poder da fé abria para ele. Nem sempre via a face do Senhor brilhando ao alto com o resplendor celestial, e nem sempre lhe ouvia a voz. Mas depois de orar, sentia sempre uma lucidez que fazia com que se endireitassem à sua frente os caminhos meandrosos, não já obscuros. Sentia-se mais cheio da luz, da compreensão e da paz. E Simão considerava essa lucidez que lhe vinha quando seu coração se achava repleto de humilde beatitude, e seus olhos readquiriam a visão, e a resolução a adotar se tornava clara, como a visitação do Espírito Santo. Nesse estado, ele se esforçava para imaginar o que o Messias desejaria que ele fizesse naquela importante conjuntura, assim como o que o Messias faria em seu lugar. Por isso, para resolver o difícil problema de transmissão da autoridade, Simão resolveu consultar a sua fé. Na noite em que devia decidir este assunto, Simão Barjonas encontrava-se num recanto da casa dos discípulos,
no lugar em que seu rabi partira com eles o pão antes do sacrifício da cruz. No chão, ao seu redor, os outros discípulos já estavam profundamente adormecidos, cada qual coberto com o seu manto. Sendo o único, então, a velar, Simão ergueu os olhos suplicantes para o céu estrelado e, humilhando o coração em face do Senhor, proferiu sua rogativa. No dia seguinte, reuniu os judeus de idioma grego e mandou-os, segundo o uso das sinagogas de Jerusalém, que tirassem a sorte para verem quais deveriam ser os cantores, os bedéis e os servidores. Tornava-se igualmente claro para a nova companhia que, por mais que estivessem preparados para a volta do Messias, que poderia sobrevir a qualquer momento, era necessário cuidarem das necessidades do momento presente. A renúncia a todos os bens terrenos, além de ser grandemente penosa para muitos, constituía forte obstáculo ao desenvolvimento da comunidade. Cumpria que remediassem isso. A crença no Messias já atraía todas as classes de pessoas, tanto ricas como pobres. Homens e mulheres vagueavam ociosos a viverem da caridade que a congregação se achava em estado de proporcionar-lhes, em resultado das vendas de suas propriedades. Simão compreendeu que, assim como as coisas do homem, as coisas de Deus deviam ser administradas. Lembrou-se de que, nos antigos tempos em que era pescador em Cafarnaum e se fazia ao lago no seu pequeno barco em busca de peixe, precisava tomar em conta as tempestades que encrespavam as águas do Quinerete ou Mar da Galileia. Não se aventurava até longe com suas redes, esperava as ocasiões em que, nas noites de luar, as águas estivessem serenas. E agora, em sua nova missão, devia usar a mesma cautela. Embora o Messias já pudesse estar no limiar da porta, devia guiar a congregação com a mesma prudência em que dirigia o seu barco no lago. E deste modo, quando Miriam, a irmã de Barnabé, se reuniu à congregação, pouco tempo depois que seu irmão assim procedera, Simão não insistiu, ao contrário do que fizera no caso do próprio Barnabé e de outros novos adeptos, para que ela vendesse a sua propriedade rural e a sua grande casa no bairro Novo de Jerusalém. Em vez de deixá-los cair nas mãos dos especuladores que invadiam as casas dos discípulos a farejar bons negócios, resolveu conservá-las como propriedade comum da congregação. Os membros desta trabalhavam na propriedade cheia de vinhas bem cuidadas e de bosques de oliveiras e viviam de seu produto. Muito especialmente a grande casa de Miriam foi útil à congregação. Servia para alojar numerosos companheiros e tinha, além disso, vastos cômodos para suas preces e refeições comuns. Dessa maneira, a opulenta casa de Miriam se tornou um lar dos membros mais íntimos da família do Messias, das mulheres que os discípulos trouxeram da Galileia e de outras pessoas de sua congregação. A primeira a mudar para a nova residência foi Miriam, ou Maria, a mãe de Yeshua. Dia a dia ela se tornava mais fraca. Achava-se aos cuidados das duas mulheres que vieram em sua companhia da Galileia, Susana, a mãe dos filhos de Zebedeu, e Caifa, a sogra de Simão. Para os discípulos, a mãe do Messias era sua mãe comum, pois, tendo sido quem dera o Messias ao mundo, podia-se afirmar que também dera ao mundo a todos eles. Em companhia de Miriam, a mãe de Yeshua, estava Miriam de Magdala, ou Maria Madalena, que fora a primeira a ver o Messias em espírito e que, por causa disso, assumira entre os discípulos o papel de uma profetisa. Sentia-se muitas vezes possuída do Espírito Santo e então pregava boa nova e falava em línguas. Ela também definhava com o decorrer do tempo. Sua pele tornava-se mais fina, mais transparente e todo o seu rosto como se transformara em dois grandes olhos em duas estrelas azuis escuras, que ora brilhavam com flamas interiores e ora se recobriam de um véu de lágrimas.
As duas mulheres, Miriam de Magdala e Miriam, a viúva, irmã de Barnabé, sentiram-se atraídas uma para a outra desde o primeiro dia, como duas almas irmãs que se perderam e, afinal, volvidos muitos anos, se tornaram a encontrar. Miriam, a viúva, despertava em Miriam de Magdala seu antigo amor às plantas aromáticas, amor que nela nunca se extinguira e apenas dormitara. Bastou-lhe encontrar-se entre as flores e os delicados arbustos do jardim para que sua antiga paixão lhe voltasse. Começou a interessar-se novamente por ungüentos, instruía os preparadores de perfumes que existiam entre seus companheiros para moerem e misturarem as raízes e flores das plantas de acordo com suas secretas receitas, do modo como costumava fazer nos antigos tempos para agradar aos seus muitos amantes e depois a seu Senhor e Redentor. E agora, se usava aquelas substâncias em seu corpo, era com o fim de prepará-lo para penetrar sob o dossel esponsalício da vida futura, o que ela acreditava que sucedesse muito em breve. As duas Miriams iam a miúdo sentar-se à sombra da alameda de ciprestes, à hora em que os jasmineiros impregnavam o ar com seu perfume suave e a hortelã com seu aroma penetrante. E então Miriam de Magdala falava a Miriam, a viúva, sobre os tempos em que o seu Senhor e Redentor, o Salvador e o Justo, estivera vivo entre eles. Referia-se à época em que desprezara o amor dos homens na sua aspiração de um amor mais elevado e eterno. Contava o modo porque ouvira o apelo do homem de Nazaré, cuja fama chegara até ela como o perfume de um óleo fino, e sua resolução de abandonar os generosos amantes, poderosos protetores e sua opulenta vivenda, para ir procurá-lo em Cafarnaum, onde lhe disseram que ele se encontrava em Naim. Expunha-lhe como então chegar à casa de Simão, o fariseu, na cidade de Naim, onde viu o seu senhor sentado à cabeceira da mesa que se encontrava junto à porta. E conhecendo imediatamente que era o seu senhor, caiu diante dele de joelhos, pedindo-lhe perdão de seus pecados, ungindo-lhe os pés com essências aromáticas e enxugando-os em seguida com os seus cabelos. Então ela desfazia as tranças, que, a despeito de sua fragilidade de corpo, formavam ainda uma cascata densa e pesada, como se fosse de ouro. E de seus cabelos se desprendiam tênues eflúvios dos antigos perfumes extintos, a suave e pura fragrância de lírios e lilazes novos, espalhando no ar a alma da primavera. Esses ecos dos perfumes extintos eram como que pequenas nuvens de tempestade a surgirem de chofre num céu limpidamente azul. Despertavam recordações dos dias idos, mas aqueles cabelos tiveram a ventura de enxugar-lhe os pés. E cerrando os olhos, ela os tomava aos punhados, roçando com eles a pele pergaminhada e pálida. Miriam, a viúva, também tomava uma de suas alvas madeixas e a levava reverente aos lábios. Miriam de Magdala falava-lhe ainda sobre os tempos em que ela e os discípulos acompanhavam seu Senhor e Salvador pelos montes e vales da Galileia, sobre o sábado que passaram juntos na casa da mãe dele e a entrada em Jerusalém e seus últimos dias terrenos. O jovem João Marcos, filho de Miriam, a viúva, ouvia gulosamente, prostrado aos pés das duas mulheres, a narração que Miriam fazia da vida e dos atos do Messias, e essas palavras ficavam gravadas nas tábuas de seu coração.